Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa conversa de hoje, ela tem um fundo de alerta. Na verdade, nós pouco escutamos a respeito deste assunto. Não que os espíritas queiram evitar, mas, de uma certa maneira, até por desconhecimento e por não termos tantos livros a respeito de quem? A respeito do poder das trevas. Quando nós nos referimos com este termo, não é? Ele assusta um pouco. Por quê? Porque todas as pessoas querem evitar aquilo que consideram serem maus espíritos, ou espíritos que venham a atrapalhar a sua vida, ou espíritos que venham a ser obsessores. Todos querem evitar estes espíritos. Na realidade, quem são eles? São espíritos que têm uma consciência ainda adormecida para o bem. Eles não despertaram para o sentimento do bem, terão este tempo para despertarem, é muito claro, mas muitos desses espíritos são completamente ignorantes. Ignorantes em todos os sentidos. E por isto, são espíritos que algumas inteligências muito mais acima deles, que também têm vibrações negativas, aproveitam-se destes irmãos para os dominarem e os colocarem a seu serviço. Quando nós falamos de uma espiritualidade dita pelo Espiritismo, que seja uma espiritualidade inferior, nós não estamos sendo muito corretos com esta informação. Por quê? Porque nesta espiritualidade de oposição ao bem, podemos chamar assim, existem espíritos extremamente inteligentes. São espíritos de pessoas que viveram já, não só aqui no nosso planeta, mas que vêm de outros planetas com uma inteligência diferenciada. Estes irmãos são confundidos muitas vezes pelos próprios espíritas, que imaginam que todo espírito do mal, como costumam dizer, é um espírito obsessor. Então, existe ainda um desconhecimento a respeito desse assunto. Porque lá, na espiritualidade dita inferior, existe toda uma hierarquia. E muitos desses irmãos jamais colocam ou se colocam à disposição de conversarem num centro espírita. Eles não entram num centro espírita para conversarem com os dialogadores de uma sessão mediúnica. Quando muito, eles ficam a quarteirões, não é? Dessas casas espíritas, e de lá eles comunicam-se através apenas do seu próprio pensamento quando eles têm alguma coisa a dizer para um grupo mediúnico reunido numa casa espírita. Então, o primeiro passo que nós temos é não subestimar estes irmãos. Eu chamo de irmãos porque realmente são irmãos. Não devemos subestimar e também não devemos temê-los. Quando o nosso comportamento e as nossas atitudes apontarem para aquilo que realmente precisa que se aponte, para um comportamento reto, para uma vida dentro dos preceitos de Jesus, dentro das orientações do Evangelho,
sempre tomando cuidado para que não aconteçam surpresas na sua vida, você não precisa temê-los. Mas muitos não agem dessa maneira. Portanto, não se deve desconsiderar o poder desses espíritos, como dissemos aqui, espíritos das trevas, não é? Esses espíritos, eles nos espreitam, procurando oportunidades para provocarem as nossas quedas. Então nós podemos também colocar para os nossos irmãos que nós damos estas oportunidades a eles. Quando nós não damos a oportunidade, eles não se aproximam de nós. Por quê? Porque vamos dar muito trabalho, não é? Eles não se aproximam de nós porque nós vamos dar muito trabalho para sermos convencidos a errar, a sermos pessoas do mal, não é? A enganarmos outras pessoas, a trairmos outras pessoas e assim trair a nossa própria consciência. Então eles não se dão o trabalho. Por quê? Porque existem muitos, mas milhares, milhões de pessoas que se colocam à disposição desses irmãos. Muito bem, quando um sentimento de desânimo ou de tristeza invadir o seu coração, aqueles dias em que está tudo errado e que de repente você não está bem, você deve refletir, procurando entender que forças mentais negativas podem estar obstruindo as suas energias. Esses irmãos podem estar se aproximando de você por vários motivos, mas obstruindo as suas energias, colocando na sua mente espiritual sugestões negativas a respeito de assuntos ou de preocupações que você esteja passando. Às vezes você não está bem na sua vida, no seu relacionamento, não é? Com o seu marido ou com a sua mulher, você não está bem no seu trabalho e começa a ter então um pensamento repetitivo. Você quer fugir deste pensamento repetitivo, você não quer mais pensar naquele assunto, mas você continua pensando. Então, estes irmãos podem estar nesse momento colocando sugestões daquilo que você deve fazer. Abandone o seu emprego, você é um zero à esquerda, eles estão lhe enganando. Ou, não é? No caso de um cônjuge, olha, ele está enganando você ou ela está enganando você. Todas esses pensamentos, essas ideias negativas que estão vindo para você, há que se tomar cuidado, porque podem ser sugestões exatamente destes que estão ali para tramar, diríamos assim, a sua queda, tirando as suas energias. E o que é que acontece? Como você se aproxima deles? Todos nós temos condições energéticas. Nós, quando estamos com a nossa energia boa, não é? As nossas vibrações positivas, nós estamos bem, nós estamos alegres, nós estamos satisfeitos, nós estamos produtivos. Quando esse tipo de situação acontece, você deixa de estar bem, as suas vibrações, a sua energia espiritual, ela tem uma queda. E é nesta queda que você vai chegar junto a esses irmãos. Por quê? Porque vai equalizar a sua energia negativa com a energia negativa daquele que está perto de você. Com isso, você, além de passar mal, vai ter uma sensação de estar recebendo opiniões de alguém que você não sabe quem é, mas está ali na sua mente, né, na sua cabeça. Você acorda no meio da noite com aquela sensação, com aquele pensamento de que alguém lhe disse alguma coisa, e são esses irmãos que têm 24 horas para colocarem para você sugestões negativas. Não se deve desconsiderar que esses, podemos chamar também gênios do mal, em missões, porque muitas vezes eles têm missões de abater consciências morais positivas.
por um inimigo que você tenha feito na espiritualidade, que você nem se lembre, não é? Ou por um trabalho espiritual, numa casa, numa religião, numa convicção que você pertença, em que você se destaque, você vira um alvo. Então essas consciências morais positivas viram alvos e tenha muito cuidado, porque se você se entregar a missões positivas, eles também podem estar do seu lado, entregando-se a missões de suprimir os seus fluidos vitais, e eles alimentam-se desses fluidos. Também conhecem as irregularidades no funcionamento correto dos mecanismos humanos. Eles conseguem ler como se fosse um mapa as nossas dificuldades, aquilo que nós pensamos de positivo ou negativo, e também conseguem acessar a nossa caixa de ferramentas com coisas que fizemos em encarnações passadas e que nem lembramos, não é? E ali eles vão se infiltrando com pensamentos maléficos, desestruturando famílias através de quem? Dos vícios de cada um. Pode-se trazer vícios de outras encarnações? Com certeza absoluta. Você pode estar encarnado para curar este vício. E estes espíritos, já sabedores de que você teve tal tipo de vício em encarnações pregressas, é ali que eles vão dar as sugestões para que você volte com o alcoolismo, com as drogas, com sexo, seja lá, com roubos, não é? Seja lá com o que for. E de repente, você que tinha uma vida correta, passa de uma hora para outra a fazer coisas que você não tinha nem ideia de que estava programado ou que você poderia fazer. Surpreendendo assim toda uma família que muitas vezes não consegue nem entender o seu comportamento. Assim como procuramos planejar a moral através do bem, como nós temos essa vontade de planejar a nossa vida, a nossa moral através do bem, eles, possuidores de informações, como eu disse, negativas sobre o indivíduo, não é? Sobre nós, eles direcionam aquelas más atitudes as quais você já podia ter feito ou tem vontade de fazer em direção às suas predileções, e você acaba caindo de uma maneira que você muitas vezes surpreende-se com a velocidade com que isso acontece. Todas as tendências ao desregramento, elas ainda flertam com as consciências alheias. Cuidado com o que você pensa, com o que, como, não é? Com o que e como você se posiciona diante da vida. Pode não ser seu esse pensamento insidioso que vai levá-lo à ruína. Você pode estar recebendo insinuações de espíritos que estão ali para tirar a sua família, para colocar para você doenças, para tirar as suas conquistas, e com isto você vai se perdendo, vai se desregrando e vai se desesperando porque não sabe qual é o caminho de volta. Você chegou até um ponto e depois você já não sabe mais qual é o caminho de volta para sair daquela situação. Portanto, a nossa conversa nada tem de assustador. Ela é uma conversa no sentido de alertar todas as mentes, todas as pessoas, independente das convicções religiosas, que em algum momento possam estar com problemas e nesses problemas não ter a maneira ou caminho de saírem, de se entenderem consigo mesmo. Você pode estar com, de novo, pensamentos que não são seus e que poderão, sim, levá-lo à ruína. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre o poder das trevas, querendo que todos tenham sempre um pensamento
em Jesus, um pensamento nas orações, das quais nós já falamos aqui, porque as orações, elas nos confortam e aproximam os bons espíritos que querem nos ajudar. Sempre que você estiver em uma situação qualquer, que você não saiba a resposta, que você não tenha a solução, pare, ore e espere, porque a sua oração não ficará sem resposta. Muito obrigado a todos.